Bíblia, por favor, em 1 Reis, no capítulo de número 3, nós vamos ler o versículo 3 ao versículo 5. Primeira Reis, capítulo de número 3, versículo de número 3 ao 5. Amém? Lá no Velho Testamento, você vai ver lá depois do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver Josué, Samuel, daí vem Reis. Todos acharam? Diz assim a minha tradução: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar mais alto e importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite, em sonho, e lhe disse: peça o que você quer, e eu lhe darei. Amém? Presta bem atenção no que eu vou falar. Eu tenho certeza que, se você prestar bem atenção no que eu vou falar, isso vai mudar a tua vida. Amém? Todas as grandes coisas, todas as grandes mudanças, todas as revoluções e feitos poderosos só foram realizadas porque existiu paixão no seu aplicar. Tudo que é grande só foi realizado porque existiu paixão. Se você quer mudar a sua vida e você não tem paixão por aquilo que você quer mudar, você não vai mudar. Nada grande foi realizado sem paixão. Se você está aqui hoje, você precisa acreditar no porquê que você está aqui. Isso não é perca de tempo. Quem vem para um culto para ficar lá fora? Quem vem para um culto para ficar conversando apenas? Quem vem para um culto, meu irmão, para não louvar ou para não prestar atenção na palavra como revelação, na verdade está perdendo tempo, está vivendo uma vida inútil. Quem vem para um culto para não oferecer a Ele, a Deus de verdade, está perdendo tempo. Então você precisa realmente acreditar de o porquê que você está aqui. Precisa ter uma visão prática, além dessas picuinhas, além de qualquer coisa que queira atrapalhar o motivo da sua missão. Quando nós temos limitações que nós não conseguimos ultrapassar por questões do passado, nós temos limitações que às vezes nós não conseguimos ultrapassar por questões de agora, por questões emocionais talvez, Deus, Ele nos envia libertadores nessa área. Deus sempre vai nos enviar libertadores na área em que nós precisamos ser libertos. E quando Deus nos envia libertadores, vai despertar em nós uma paixão. Mas antes de despertar em nós uma paixão, virá um confronto que vai nos fazer deslocar. Nós temos a tendência de nos acomodar. Nós temos a tendência de buscar o conforto, o prazer, a paz. E algumas pessoas buscam a paz, mas de uma maneira irresponsável, isso de tal forma que eles acabam procrastinando atitudes que deveriam ter tido já, mas não tiveram. E aí, em vez de paz, terão uma guerra e algumas coisas já não vão conseguir recuperar mais. Então, Deus nos envia pessoas ou mensagens que vão nos confrontar a ponto de nos deslocar do conforto. E isso gera em nós uma espécie de ira, uma revolta, uma paixão, isso é, algum sentimento forte que nos faz mudar, nos faz dar algum passo. Nós somos extremamente confrontados por esses libertadores. E ninguém será colocado em destaque sem antes não for provado nessa área por sua paixão.
Uma pessoa experiente aprendeu que o segredo da vida é andar com quem deu certo. Eu vou repetir. Uma pessoa experiente na vida aprendeu que o segredo da vida é andar com quem deu certo. Salomão, o qual foi registrado nessa parte do livro de 1 Reis, ele foi uma pessoa escolhida. Mas o fato de ser escolhido não garante nada se você não cumpre o propósito pela paixão. E no chamado, ou no seu chamado, ele teve que tomar atitudes empenhadas, ele teve que tomar atitudes fortes, lógicas, de mudança, que não se limitavam apenas à pessoa dele, mas sobre tudo aquilo que ele era responsável. Você sabe por que a tua família não muda em algumas coisas? Você sabe por que algumas coisas não mudam em algumas coisas? Porque você não quer mudar em algumas coisas. Salomão, Deus o levantou, e isso ficou evidente a sua paixão. Deus levantou Salomão para ser um libertador financeiro de Israel. Anote o que eu estou falando. Deus levantou Salomão para ser um libertador financeiro sobre Israel. Salmo capítulo 35, verso 27 diz: o Senhor seja engrandecido, Ele tem prazer no bem-estar dos seus servos. Deus envia libertadores financeiros ao longo das nossas vidas. E, gente, hoje é o primeiro domingo de setembro. É o dia 1º de setembro, no dia de hoje, e se inicia o nosso culto de primícias. Mas muitas pessoas ainda não entenderam um passo libertador na sua vida, como o de primícias, por exemplo. Primícias, primeiro. Assim como o inimigo envia devoradores contra as nossas vidas, Deus também envia libertadores. Você já reparou que tem pessoas que não conseguem decolar na vida? Existem pessoas que não conseguem avançar. Quando parece que vai avançar, vem um devorador aqui, ali, estraga ali, doença ali, trava aqui, acontece ali. Teu salário, o que acontece? O salário meu, pastor, era um salário ótimo, mas há 4 anos, os aumentos que eu tenho, ou o que acontece, não cobre a inflação. Então eu tinha um salário de 5 mil há 4 anos atrás, mas o que acontece, pastor? O leite subiu quantas vezes? A luz em 4 anos subiu 12 vezes. A gasolina, que era lá 3, 4 reais, agora está 6 e pouco. Tudo subiu muito, mas o salário, ele acabou não subindo. Então você precisa entender o que é devorador e o que é de Deus libertador para a provisão. É lógico que nas mensagens que eu falo sobre esse tipo de coisa, eu não me limito apenas a questões financeiras, porque provisão tem a ver com, prosperidade tem a ver com provisão. Prosperidade tem a ver com aquilo que Deus nos mantém, aquilo que Deus provê para que você viva hoje. Só que nós precisamos entender que isso é além de alguns tipos de provisão. Deus quer que desfrutemos também da vida. Deus quer que também experimentemos da vida. Assim como o inimigo envia devoradores, Deus envia libertadores, porque o que agrada a Deus também é o bem-estar dos seus filhos, como está nesse salmo. Presta bem atenção no que eu vou falar. Não defenda a pobreza. Não defenda a pobreza como se isso fosse sinal de humildade, porque a pobreza é um devorador. E por muito tempo, religiosamente, foi ensinado por séculos que pobreza tem a ver com humildade. E pobreza não tem a ver com humildade. Humildade é uma coisa, pobreza é outra coisa. A pobreza é um ladrão. Ela rouba muito mais do que finanças. A pobreza, ela rouba sonhos. A pobreza, ela rouba o senso de dignidade. Ela rouba a sua importância.
A pobreza rouba a sua capacidade de abençoar os outros ao seu redor. Os libertadores financeiros, eles são presentes especiais de um Deus libertador. E precisamos estar bem atentos nessa área que por muitos é tão hipócrita. Porque na igreja se fala de libertação na questão moral, se fala de libertação na questão espiritual, se fala de libertação de hábitos terríveis, libertação na educação, na área da família, e uma área o qual nós trabalhamos de 8 a 12 a 10 horas por dia. Não se fala de libertação? Não se confia na palavra de Deus a ponto de empenhar a sua fé e suas posturas? Deus não precisa do meu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Não tenha dúvida disso. Ele continua existindo independente de mim e de você. A obra dele vai continuar existindo independente de mim e de você. E eu e você não podemos ser medíocres, achando que Deus quer nos lograr porque Ele precisa de algo nosso. Deus não precisa do nosso louvor. Deus não precisa da nossa oração, como se Ele tivesse um ego que precisasse ser massageado por louvor ou por oração. Mas eu preciso entender, e isso é libertador, que eu, se quiser ter vida naquela área da minha vida, eu preciso ter uma ligação com Deus e a sua obra. Eu preciso orar a Deus, eu preciso louvar a Deus, e eu preciso ter ligação financeira com Deus. De que forma, pastor? Daquilo que se interessa na sua obra. Os libertadores financeiros são presentes especiais de um Deus carinhoso. Deus, esse é o primeiro ponto, nos envia libertadores financeiros. Segundo ponto, qualquer pastor, qualquer líder, qualquer pai ou mãe, qualquer pessoa que se concentra na libertação financeira, desperta de imediato uma oposição sistemática, cujo propósito é destruir a sua credibilidade ministerial. Acham que de alguma forma estão tentando ludibriar para que venham te lograr. E aí vem pensamentos como: você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que é, você não sabe da minha vida, para você é fácil falar, falas desse jeito. Muitas pessoas se irritam com uma mensagem como essa, por exemplo. E na maioria é a área que precisam realmente ser libertos. Pode orar expulsando demônios, mas nessa área o que liberta é a atitude de semente. Semeie no espiritual e você colherá espiritual. Semeie matéria na obra de Deus e você vai colher matéria. Jesus disse: aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Meu irmão, o dinheiro, ele não traz felicidade, mas o dinheiro cria possibilidades. Você diz que o dinheiro não é importante, talvez, numa hora como essa, na hora de ouvir, mas vai na farmácia e veja se o dinheiro não é importante. Vá no mercado, vê se não é importante. Veja uma criança chorando por alguma necessidade e veja se isso não é importante. Pegue o carro e ligue de manhã e veja se ele está: não vou pegar, vou, mas vou dar trabalho. Clé, pau. Veja se o dinheiro não é importante. Ele pode não ser o mais importante. O dinheiro pode não trazer felicidade, mas o dinheiro cria possibilidades. Com o dinheiro você expressa amor. Com o dinheiro você paga contas, você resolve problemas. Tudo isso se resolve também com o dinheiro. Eclesiastes capítulo 10, versículo 19 diz: para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. Eclesiastes 10, 19, na tradução King James diz: uma festa é feita com riso, e o vinho produz alegria, mas o dinheiro responde a todas essas coisas. Porque o dinheiro é um poder, o dinheiro é uma força. É por isso que o momento mais glorioso da vida financeira é quando Deus gera fé excepcional na presença de uma pessoa de Deus.
O Senhor sabe em que momento que você precisará de um libertador financeiro em sua vida. É o momento, muitas vezes, que a situação está mais crítica. Por isso ele enviou, por exemplo, Elias até a viúva de Serepta. Ela estava travada, falida, empobrecida, preparando a última refeição antes de morrer. Mas Deus fez com que um homem abençoado cruzasse o caminho dela para libertar a sua fé. Elias foi um libertador financeiro na vida dela. Entenda isso, porque são várias passagens bíblicas, de diversas formas que isso se manifesta. Terceiro ponto, o libertador financeiro prioriza a lei que fornece a você uma saída, e não memórias dolorosas que você talvez fica alimentando o teu medo, o medo de faltar. O libertador financeiro já lutou com o demônio do medo e venceu. Presta atenção no que eu vou falar. A unção que você respeita é a unção que vem sobre a sua vida. A unção que você serve é a unção que se multiplicará na sua vida. A unção que você semeia é a unção que aumenta na sua vida. Se você reconhecer isso, nesse momento, você começará a libertar-se das trancas da sua vida. Deus escolheu Salomão, e Salomão respeitou a unção do seu pai. Isso é, Salomão foi o responsável em construir o templo de Deus naquela época. E aí estava o segredo. Quarto ponto que me chama a atenção. A Bíblia diz aqui, no versículo 3 que nós lemos, do capítulo 3, que Salomão amou o Senhor. Ele amou a quem? Salomão amava o Senhor. É o que está escrito ali na minha tradução. Talvez a tua está escrito, Salomão amou o Senhor. E eu tenho ensinado que o amor, ele é prático, não é verdade? Aí tá, você tem o teu salário lá de 10 mil reais por mês. Você chega em casa e você diz que ama os teus filhos. Pronto, acabou a tua missão. Você ama os teus filhos. Na geladeira não tem nada. A roupa deles parece aquela roupa do Chaves. É sempre a mesma. O número, comprou um tênis quando o menino tinha 10 anos para ele usar até os 18. Não, eu já compro 40, porque daí ele já usa. Eu não vou ficar tendo trabalho de ficar. Meu irmão, não tem problema, todos nós compramos para uma criança que está crescendo um número a mais, dependendo da situação. O que eu estou dizendo, de uma forma de humor aí, é que o amor ele é prático. Se você ganha um valor, e aquilo que você diz, ou a quem você diz que você ama, você não tem aliança financeira, é mentira, não é amor, é conveniência. Não é amor. Se você fala que você ama a Deus e despreza financeiramente a obra dele, isso é mentira na prática. Você só quer tirar. As cadeiras onde nós sentamos, o microfone, o templo, o terreno, os impostos, seja qual for, isso não é pago com palavras de amor. Isso são pagos com atitudes de amor. E quando eu só quero extrair, eu demonstro que eu não amo. Eu demonstro que o amor à minha pessoa, ela está acima de qualquer coisa. Apenas qualquer coisa. Dizer que eu amo a minha esposa e não me comprometo financeiramente com ela, a ponto de dar o meu melhor para ela, você sabe que isso é mentira. Porque o egoísta não ama de verdade. O covarde não ama de verdade. O medíocre, ele é atormentado pelo medo de não ter. Quem ama o Senhor, envia. Quem ama o Senhor, vai. Quem ama o Senhor, prepara. Quem ama o Senhor, abriga. Quem ama o Senhor, faz a diferença quando precisa. Eu lembro quando eu assumi a igreja do Sabará ali embaixo, há 19 anos atrás, e aí, como a igreja não tinha quase homens, ainda mais mão de obra especializada, o pato aqui
Porque pato, já sabe que pato, ele faz de tudo, mas não faz nada direito. Na época, ele nada, mas ele não nada direito. Ele voa, mas ele não voa direito. Ele corre, mas ele não corre direito. E aí, eu era pedreiro, mas eu não era pedreiro direito. Eu era eletricista, mas eu não era eletricista direito. Na época, assim. E eu lembro que eu fui arrumar a afiação da igreja em algumas coisas. E eu sei que em um momento lá, uma tomada só, eu falei, o que está acontecendo nessa tomada? Tum! E olha, para ser bem bíblico, foram 7 estouros. E aí tinha fios descascados na rede, que eu não sei o que aconteceu na antiga gestão, que estava lá. E um desses fios encostou nas tesouras de metal da igreja. Na época vinha a conta de luz da igreja entre 40 e 60 reais. Naquele mês veio 2.000 e poucos reais por conta disso. A arrecadação da igreja estava entre 1.200, R$1.000. E aí, meu irmão, eu fiz apelos na igreja durante dias para ver quem podia ajudar. E, naturalmente, tem pessoas da igreja que só Deus sabe a respeito das finanças, mas tem pessoas bem aquisitivas, como tinha naquela época também, pessoas bem aquisitivas da igreja. Mas a única pessoa que veio me ajudar foi uma senhora de idade, aposentada, com um valor financeiro bem reduzido e cheio de netos que cuidava, inclusive. E eu lembro que eu consegui juntar um dinheiro pessoal e dei 30% na Copel e depois parcelei o resto em 10 vezes. Quando eu falo sobre amor, eu estou falando sobre capacidade. E isso faz toda a diferença. Salomão amava ao Senhor. E ele foi o responsável pela construção do templo do Senhor. 5º ponto. Israel foi um povo que, tanto como eu, como você, nasceu de um milagre diante de impossibilidades. E quem aqui não viveu milagres e não nasceu diante de impossibilidades? Israel quase foi extinta várias vezes. Israel passou por desertos, por derrotas, por escravidões. Quem aqui nunca foi escravo de algo? Não é? Quem nunca foi escravo, às vezes, de um medicamento, de uma tela? Nunca foi escravo de uma mania? Escravo emocionalmente de uma pessoa? Quem aqui nunca foi escravo de um sentimento? Mas Deus libertou Israel de todas essas situações, assim como a escravidão no Egito. E lhes deu a possibilidade milagrosa de fazer algo para Deus, porque quando saíram do Egito, eles eram escravos e pobres. Quando Deus os tirou do Egito, da noite para o dia, eles foram livres e ricos, porque saíram com um ouro que era de direito, mas que estava no Egito. E quando eles pegaram aquele ouro, o que eles fizeram? Fizeram um templo para Deus? Não. Fizeram um bezerro de ouro para cair em idolatria. O que você está fazendo com aquilo que Deus coloca nas tuas mãos? Aquelas 3.000 pessoas que caíram naquela imoralidade, aquela idolatria e tantas coisas assim, foram pessoas que, o número era mais de 3.000 pessoas, e essas pessoas morreram. Mas as pessoas que estiveram ali, após isso, a Bíblia diz que Moisés, dirigido por Deus, disse para eles para que construíssem uma tenda para que Deus caminhasse junto com eles. E o povo começou a ofertar o seu ouro e tudo mais para que construíssem a tenda, porque o que existe de mais importante é a presença de Deus conosco. E assim eles fizeram. E a Bíblia diz, você pode procurar sobre isso, que o Moisés teve que pedir para que o povo parasse, porque o povo descobriu que isso era bom. Isso era bom. Não seja escravo de algo que foi feito para usar com responsabilidade. Em cada fase, Deus envia libertadores. E foi com Moisés que o povo experimentou a defesa de Deus, a justiça de Deus. Foi com Davi que o povo experimentou a libertação militar.
E foi com Salomão que Israel foi liberto financeiramente. Salomão ensinou o povo que alianças são melhores do que guerras. O reinado de Davi se multiplicou na vida de Salomão. Ele virou referência e pessoas vinham de longe para ter conselho sábio com Salomão. Salomão, ele ensinou o povo nessa libertação financeira a viver essa libertação financeira de dois ângulos, no humano e no divino. O primeiro aqui, humano, ele decide andar nos preceitos morais da palavra de Deus, a palavra que o seu pai lhe ensinou. Romanos, capítulo 13, versículo 8, parte A, diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Como que você quer prosperar na sua vida deixando buracos? Não tem como, né? Nós precisamos ser libertos disso que é terrível. Nós não, eu graças a Deus não tenho esse problema. Mas quando a Bíblia fala a ninguém devais coisa alguma no seu amor, tem gente que tem a vida escravizada por dívidas. Sempre deixou de pagar fulano, deixou de pagar ciclano, deixa lá, daqui 5 anos caduca. Isso é uma maldição sobre a vida, porque a dívida, ela escraviza. E no Velho e no Novo Testamento, a escravidão era a pena para quem não saldava a sua dívida. Meu irmão, preste atenção no que eu vou falar. Não queira adquirir coisas sem primeiro pagar o que você já tenha adquirido. Isso se chama administração. Se a pessoa não cuidou nem do nome dela, vai cuidar do teu nome. E se você quer emprestar o seu nome, saiba que essa dívida não é da outra pessoa, é tua. Se essa pessoa não pagar, você não vai poder nem se amargar. Você pode ser fiador? É uma escolha tua. Mas se essa pessoa não pagar, a dívida é tua. Não se amargue com aquela pessoa. Só seja fiador se você escolher dentro de você entender que a dívida não é daquela pessoa, ela é tua. Então você quer prosperar sem ter a postura humana da administração? Eu nunca me esqueço, quando eu trabalhava no hospital, ainda com 16 anos, indo trabalhar, eu vi no outdoor, numa propaganda de um shopping que nem existe mais, acho que era Polo Shopping, estava escrito: ninguém fica rico gastando como rico. Ontem eu estava atendendo uma pessoa milionária, e atendi várias questões e coisa e tal, e eu falei assim: olha, sabe por que a sua pessoa continua bem-sucedida? Porque embora seja uma pessoa bem-sucedida, não vive como uma pessoa milionária. A sua pessoa vive bem, vive aliançado com Deus, vive ajudando pessoas e vive também desfrutando com moderação. Agora o camarada, ele vai lá e ele esquece até de um versículo do Silvio Santos, que não é um versículo, tá? Que ele diz bem assim: não queira comprar uma carteira de R$300 para você andar com R$10 dentro. Faça o contrário. Faça o contrário. Aí quer ter uma roupa de marca, quer dar festas extravagantes para o seu aniversário ou para os seus filhos, devendo, se empenhorando absolutamente em dívidas e coisas assim, para saciar o ego de redes sociais, saciar o ego de uma esposa, de um marido, de um filho. Não tem um carro, mas tem um iPhone de R$15 mil, R$13 mil. Precisa terminar de fazer uma série de coisas em casa, para conforto da família, mas não pensa nisso. Pensa em ter uma roupa, ou pensa em comer em lugares caríssimos, fora. O que você acha que vai acontecer com a sua vida? Aí você vai querer culpar Deus? Mas eu sou dizimista, Senhor. Sim, e Deus promete provisão, e você está sendo provido, você está vivo, você comeu hoje, você tem um teto sobre a sua cabeça, você está vestido. Agora não queira jogar
a responsabilidade para Deus da tua má administração. Algumas pessoas chegam e falam assim: eu prefiro dar uma cesta básica para alguém do que ser dizimista. Mas a pessoa que fala isso não faz nenhuma coisa nem outra e ainda critica. E ainda quer jogar a responsabilidade para Deus da sua má administração. Então o que eu faço? Eu pago a conta ou eu devolvo meu dízimo? Você quer jogar a responsabilidade para Deus diante da má administração? Cuidado. Dívida causa tensões em casa. A dívida te limita. A dívida te atrasa. Outra coisa que eu quero falar sobre a questão humana. Na administração, se qualifique na sua função. Na administração, se qualifique na sua função. Imagine só. Você chama um eletricista na sua casa. Você acreditaria se eu falasse para você que eu sou eletricista e não saberia trocar uma lâmpada? Você acreditaria se eu falo para você: olha, eu sou um piloto da Stock Car e eu não sei fazer uma baliza? Aí o camarada vai na tua casa, ele fala que faz móveis sob medida e deixa um monte de rabinho e aquela gaveta fica enroscando. Camarada fala que é pedreiro, e aí? Seja qual for a área. Rapaz, ele diz que ele é pastor de igreja, mas ele não traz uma mensagem. Ele fala um monte de frase bonita, mas no final não tem uma mensagem. Não entende o que é homilética, hermenêutica, exegese. Não entende o que é uma dissertação, mas se diz pregador. Não entende nada de nenhum contexto bíblico. Fala heresias absurdas. Vai fazer como aquele rapaz da internet que estava, realmente isso aconteceu de verdade, estava num congresso de missões. Não era um rapaz, era um homem, já devia ter uns 50 anos. E tem aquela música, né, que fala sobre solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos. O que é nau? É uma embarcação. Solta os cabos do barco, da embarcação. Solta o cabo da nau, toma os remos. Aí o pregador, gente, num congresso, ele pega o microfone e ele fala: Deus me revelou algo aqui segundo a palavra dele. Você pode pesquisar sobre o que eu estou falando. O Danal é um homem teimoso. Deus está falando para você, Danal, para você largar a corda. Solta o cabo, Danal. Danal, na Bíblia, quando Jesus chega até ele, olha o cara, ele viaja. Ou esses outros pregadores que dizem que existiam 2 anjos ali, que falaram com Jacó. Existia um anjo que falou com Jacó. Como assim? Jacó lhe. Por quê? Por causa daquele hino. E Jacó lhe respondeu. Sabe aquele outro hino? Tantas outras passagens que confundem e começa a dizer que o nome da outra esposa de Adão era Lilith. Da onde isso? Você acreditaria, meu irmão, nesse nível de pessoas relaxadas para prestar um serviço? Essas pessoas que nunca dão nada. Então você quer prosperar, mas é aquele mecânico que, pelo amor de Deus. Ontem eu estava conversando com uma pessoa investidora, e eu falei para ela bem assim, uma senhora já, eu falei para ela assim: olha, a senhora quer saber se aquela pessoa tem qualidade no trabalho dela? Veja como essa pessoa se veste. Se for homem, veja como se barbeia. Veja a higiene dessa pessoa. Veja a higiene do ambiente onde essa pessoa trabalha. E olha, meu irmão, dito e feito. Eu falei assim, quando eu trabalhava no hospital, eu via a diferença dos médicos. Tinha médico que não aceitava essa fama não de ter a letra que era um aerógrafo. A caneta que pegava, o jeito que vinha vestido, a forma como falava, o hálito, tudo isso denuncia a qualidade do teu serviço. Eu lembro uma vez, eu tinha acho que uns 17 anos, mas eu nunca esqueci disso. Quando eu fui num salão cortar o cabelo, e naquela época era barato cortar o cabelo, no dinheiro da época, né? Era R$2, ou R$3, alguma coisa assim que era, eu lembro disso.
Tinha de R$5, tinha de R$4, e eu estava com pressa, eu falei, eu vou nesse mesmo, na rua da antiga igreja. Quando eu chego ali, meu irmão, não tinha como eu voltar mais ali. Rapaz, ele corta o cabelo ficou em cima da cabeça, ele passou gel na mão dele, junto com aqueles cabelos que estavam cortados em cima da cabeça, e ele fez um sarceiro, um filme de terror ali. Ainda bem que na época eu tinha mais cabelo. Hoje parece que o meu rosto brigou com o meu cabelo, porque está distante um do outro. Mas tem pessoas que têm um serviço relaxado. Tem serralheiro que, pelo amor de Deus, eu não sei distinguir tanto assim a qualidade de uma solda. Mas quem é serralheiro sabe distinguir isso. Mas desde o orçamento, até a prática, até o serviço, até o esquadro é porco. Tem advogado que só rouba o povo por aí. Tem médico que ele tenta se imunizar burocraticamente de tudo, mas faz um serviço que a pessoa fica pior de quando entrou lá. Não é verdade? Tem esses pedreiros que nunca dão em nada, que simplesmente abrem um buraco no teto, como diz um humorista, 15 dias sem aparecer para trabalhar. E todo mundo desesperado, e o cara não vai, e do nada, 15 dias depois ele aparece como se nada tivesse acontecido. E começa a trabalhar. E a pessoa fica ali, chega, o senhor quer um café? Com medo da pessoa ir embora? Daí ele fala, eu acho que aceito. Eu vou usar o banheiro, e a pessoa fala, acho que eu vou junto. Com medo da pessoa ir não voltar mais. Dá almoço. Com medo da pessoa almoçar não voltar mais. Olha esse tipo de profissional. Então, meu irmão, se qualifique na sua função, para que você seja próspero, sim. Amém? Olha, por mais que eu tenha feito teologia, faculdade de teologia, cursos vocacionais de teologia, especialidade teológica, mesmo a psicoterapia clínica e tantos outros cursos, eu continuo me qualificando. Porque eu preciso para servir. Para servir. Isso é importante para mim e para você. Se atualizar. Se atualizar. Ou por acaso alguém fica tirando foto hoje com aquela Kodak, com aquele rolinho. Só se for para uma cultura. Não é? Tem que estar muito atrasado nisso. Pode ter alguém, mas porque tudo evoluiu, é digital. Então vamos nos qualificar também. Salomão, ele pediu para Deus qualificação. Quando ele ofereceu a oferta, Deus, isso chamou a atenção de Deus. Deus chega para ele e fala, o que você quer que eu faça para você? O que você quer? E ele fala, eu quero qualificação. Eu quero capacidade para governar o teu povo. O Senhor me colocou aqui para reinar, eu quero capacidade. E aí tem muita gente que não quer se aperfeiçoar, não é limpo no seu trabalho. Você chama aqueles eletricistas, e aí o camarada ele vai começar a trocar condutores, troca isso, troca aquelas peças, tudo vem no monte de plástico. Quando o cara vai embora, fica aquele monte de plástico no chão, aquele monte de fio descascado, aquele monte de nojeira. Vai lá, esses mecânicos que também não dão em nada. É uma sujeira, o cara vai falar com você, pelo amor de Deus, tem graxa nos dentes. Agora, tem mecânico quando você sabe que a pessoa é boa, a pessoa vai cobrar o valor, mas você sabe que é um serviço de qualidade e é uma vez que você vai fazer ali. E se por acaso tiver qualquer problema, você pode voltar, porque a pessoa é de responsabilidade. Tem qualificação, tem lógica em tudo isso. Não é verdade? Segundo ponto, segundo aspecto que Salomão nos ensina aqui como libertador financeiro, é o aspecto espiritual. A prova do desejo é o investimento. A prova do desejo é o investimento. Por acaso, quando você ficou interessado por alguma pessoa, você não investiu ali? Não se investiu ali? Você não se esforçou, não mandou uma mensagem, não puxou uma conversa? Não quis melhorar o teu aspecto? Não quis se qualificar na forma de falar, no ambiente e tudo mais? Porque a prova do desejo é o investimento. Eu desejo Deus, então eu invisto a minha vida em Deus. Eu desejo almas para Deus, então eu invisto uma qualificação em Deus. Meu irmão, chegou uma época da minha vida, mais ou menos entre os 15 anos de idade, que eu comecei a ficar gago.
E geralmente isso veio de criança. Mas eu lembro que para conversar com uma pessoa não ficava tão gago. Mas se eu precisasse falar com várias pessoas, eu começava a travar, me dava um pânico e eu começava a ficar gago. Com 16 anos, apaixonado por Deus. Na escola bíblica dominical da 10ª igreja, me deram a oportunidade de falar na escola bíblica, para apresentar alguma coisa. Eu cheguei, a hora que eu fui falar, travei. Só gaguejava, só quicava. Falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? E eu começava a buscar Deus, e então eu comecei a escrever. E eu reparei que os meus pensamentos eles eram mais rápidos do que o que eu falava. Isso é, quando eu falo para você que a prova do desejo é o investimento, eu comecei a semear, isso é, eu comecei a treinar, eu comecei a modificar. Meu irmão, se você quer algo que modifique na tua vida, você tem que começar em Deus. Você tem que começar pedindo para Deus e investir no que Deus fala para você investir. A Bíblia diz que Salomão, ele subiu no lugar mais alto, chamado Gilgal, o Monte Gibeão, ou Gilgal. E ele ofereceu ali 1000 holocaustos, em 1000 altares. Já parou para pensar nisso, meu irmão? Lógico, uma realidade da época, né? Uma realidade da época. Mas 1000 holocaustos em 1000 altares. Altar, meu irmão, depende do tipo do animal. Um novilho, por exemplo, um boi novo, ali. Agora você imagine 1000. Imagine o movimento para aquilo, a primeira atitude de Salomão. E você sabe o que significa a palavra holocausto? Significa queimado por inteiro. Isso é holocausto. Sabe o que significa na minha vida e na tua vida? Que quando você oferece algo para Deus, você confia na administração dele. Você está entendendo? Tem gente que devolve R$50 de dízimo, dá R$10 de oferta na igreja e vira delegado. Passa nos lugares. Significa que você confia na administração dele. E você pode descansar nele. Isso se chama holocausto. Salomão mostra uma oferta explícita, a tal ponto que chamou a atenção de Deus. E isso fez a diferença na sua vida. Quando Salomão prova o seu desejo, ele abre possibilidade de vencer. Ele quebra uma maldição fazendo frente àquela nação. Deus vem até ele e lhe pergunta, gente, já parou para pensar em chamar a atenção de Deus em algo? No próprio Deus chegar em sonho para Salomão, porque a capacidade estrutural física dele, muito limitada. Então Deus chega para ele e fala, o que você quer que eu faça? Você conseguiu entender o que Deus confiou uma resposta a Salomão? Deus lhe dá honras, Deus lhe dá poder financeiro como nenhum homem da sua época teve. A Bíblia diz que o povo desfrutou de paz e prosperidade, porque alguém naquele reinado decidiu confiar a Deus a maior oferta. Salomão colocou ainda em prática a missão de construir o templo de Deus. A Bíblia diz que ele separou 30.000 homens para trabalhar direto no templo, todos os dias. Ele separou 70.000 homens que levavam as cargas. Ele separou 80.000 homens que trabalhavam com pedras nas montanhas, isso é, cortando as pedras nas montanhas, e alternavam nesse horário. Fora os chefes e oficiais, que eram 3.000 homens. Olha quantos 1.000 homens Salomão separou no seu reinado para construir o templo de Deus. Salomão percebeu que a casa de Deus é um investimento mais rentável. Muitos anos depois, infelizmente, Israel se desviou dos caminhos de Deus. Eles começaram com uma briga interna e se dizimaram entre si como uma tribo, por exemplo, a tribo de Benjamim. O que aconteceu ali foi desastroso, foi preservado por uma outra forma. Mas a Bíblia diz que depois de um tempo, Deus levanta um outro libertador na vida deles, que se chama Neemias. E quando você lê o livro de Neemias,
e tanto o livro de Neemias quanto o livro de Esdras, que era um livro só antes, você vai ver que na companhia de Zorobabel e mais homens ali, a Bíblia diz que esses 50 mil homens reconstruíram Jerusalém e reconstruíram o templo de Deus. Mas reparem algo que Ageu vai escrever numa das suas cartas, em 2 capítulos apenas. O povo construiu as muralhas, o povo começou a construir o templo de Deus e começou a prosperar. Só que daí o povo parou, porque o início da sua prosperidade gerou administração. E aí começam a dizer assim: primeiro eu tenho que terminar isso na minha casa, primeiro eu tenho que juntar tal dinheiro, primeiro eu tenho que concluir tal faculdade, primeiro eu tenho que fazer tal coisa, aí depois eu volto a fazer as coisas de Deus. E aí a Bíblia diz que um devorador, assim como um câncer, se aproximou do povo de Israel. E então Deus levanta um libertador profético chamado Ageu. E esse libertador, ele fala: sabe por que vocês juntam num saco furado? Sabe por que vocês se cobrem e continuam com frio? Sabe por que vocês comem e não se saciam? Porque vocês estão apainelados em vossas casas. Quando fala apainelado em vossas casas, ele começa a falar numa linguagem bem conhecida da época. Somente reis tinham esse acesso. Isso é, era um tipo de revestimento na parede interna de madeira, era algo muito nobre. Pessoas abastadas poderiam fazer isso. Mas ele fala: vocês estão preocupados somente com o próprio umbigo, mas a vida de vocês não é saciada. Por mais que vocês tenham condição financeira, vocês não são felizes, são abatidos, extremamente limitados, e também tem devoradores terríveis na vida de vocês. Foi o que Deus falou para eles, através do profeta Ageu, até eles terminarem de construir o templo. Você olha para a vida de pessoas e você vai ver a diferença da amargura que habita dentro de si, simplesmente pelo medo que Deus também quer libertar. Olha para a vida de Caim e para a vida de Abel. Caim ofereceu aquilo que ele tinha, Abel ofereceu aquilo que ele tinha. Mas por que Deus se agradou da oferta de Abel e não da oferta de Caim? Porque a oferta de Caim era uma oferta contida. Caim tinha uma capacidade, mas ele não ofertou naquele culto segundo a sua capacidade. Abel sim. Abel ofereceu o quê? Uma oferta, um derramamento de sangue. Isso é algo completo para Deus. Mas Caim não. E o primeiro homicídio veio depois de entregar um culto mal feito para Deus. Você já parou para pensar que aquilo aconteceu depois de um culto? De um irmão matar o outro? Um culto mal feito, relaxado? Já parou para pensar que alguém com o coração retido diante de Deus fez algo que mudou o curso da sua vida, uma questão negativa? Não deixe de confiar em Deus, meu irmão. Não deixe de confiar em Deus. Não tenha medo de Deus a ponto de se esconder atrás de um arbusto de desculpas. Salomão escreveu, seguindo ainda o texto, no capítulo 3 ainda, mas do versículo 5 ao 10. Confia no Senhor de todo o seu coração e não desvie no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar os teus caminhos, as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal, e isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Aprenda com a palavra de Deus. Respeite a libertação financeira que Deus te envia hoje. Faça aliança com Deus. Faça um desafio pessoal com Deus. Porque, por mais que eu ame os meus filhos, eu não posso fazer coisas que eles têm que fazer. Eu não posso ir no banheiro por um filho meu. Eles têm que ir. Eu posso ir por mim.
Por mais que eu queira ajudar uma pessoa ou outra, ou uma pessoa queira ajudar uma pessoa ou outra, você está extremamente limitado. E aí está o segredo de pessoas que nunca, mas nunca avançam. Independente da profissão, independente do que fazem. Para finalizar, eu conheci um rapaz, há uns anos atrás. Milhões já passaram na mão dele. E aí ele estava falando para mim dos golpes, de uma forma orgulhosa que ele já deu na vida dele. Eu falei, quantos anos você tem? Ele falou, olha, eu nasci em tal ano. Eu falei, é o mesmo ano que eu nasci. E com 14 anos, eu comecei a dar golpes. O que você fazia? Naquela época, lembra da linha telefônica que era cara? Ele falou, quando uma pessoa morria, ele já me passava a informação. E naquela época, eu abria a linha telefônica no nome de uma pessoa. E já vendia aquilo. E daí ele falou de alguns golpes, algumas coisas que ele fez na vida. E eu falei, agora para prestar atenção em uma coisa. Eu tenho a mesma idade que você. Você já disse que milhões passaram na tua mão. Eu não sei o que é isso na prática. Mas eu tenho uma casa quitada. Eu ando de caminhonete. Minha esposa tem carro, meu filho tem carro, meus filhos estão na faculdade. Eu não recebo o salário da igreja. E eu tenho uma vida com as contas pagas. Eu tenho avanço na minha vida. E você tem a mesma idade que eu. Milhões já passaram na tua vida. E você não tem nada. Você não tem filho. Você não tem família constituída. Você não tem casa própria. Mas você tem um monte de medo dentro de você. Porque existe uma lei espiritual que precisa ser respeitada na sua vida. E você não respeita. Quando você confia 5 pães e 2 peixinhos na mão de Cristo, Ele vai fazer toda a diferença na tua vida. Não tenha medo daquele que te ama. Não faça como Adão, se esconda atrás de uma moita, porque alguém te disse algo. Não se apegue a maus exemplos, se apegue à palavra de Deus. Porque a prova do desejo é a busca. E você não vai mudar a sua vida enquanto você não tiver paixão suficiente para dar passos de coragem, como o Salomão teve. Se coloque em pé em nome de Jesus. Se envolva no templo, se envolva na obra de Deus, e você vai testemunhar uma nova vida. Para de postergar isso, para de dizer assim que amanhã você vai fazer, semana que vem você vai fazer, no próximo ano, porque esse ano já está acabando, daí ano que vem vai começar diferente. Você sabe que isso é mentira. Não tenha medo de Deus. Eu quero que você coloque a mão no teu coração. Eu quero que com os teus olhos fechados, você olhe para a tua vida. Você sabe que de uma hora para outra as notícias podem mudar da tua vida. De uma hora para outra, a notícia maravilhosa, ela chega na tua vida. De uma hora para outra, meu irmão, você sabe que as coisas se transformam. Porque isso começa no espiritual. Não seja como Caim, que vive uma vida retida diante de Deus, mediante a sua capacidade, e acha que o que você faz está bom só até aqui. Que você está fazendo a sua parte apenas. Deus quer usar você como libertador também. Deus quer agir através da sua vida e Ele quer mudar a tua realidade. Eu vou orar junto com você. E por mais que você não tenha trabalho ainda, por mais que você não tenha questões financeiras na tua mão, alguma coisa você tem para oferecer para Deus, através da sua obra, mão de obra, através das suas iniciativas. Alguma coisa, Deus quer usar a tua vida poderosamente. Deus quer libertar você financeiramente. Deus quer libertar você e você precisa aceitar isso para que tenha uma vida transformada. Faça o seu propósito com Deus. Faça um desafio pessoal com Deus como Salomão fez. Não tenha medo de Deus. Não apresente desculpas. Apresente uma postura, aquela que dói. Aquela postura que desafia a tua coragem. Deus vai te honrar. Não humanize uma mensagem que é espiritual. Eu vou orar com você e você vai responder a Deus. Santo Deus, poderoso Pai, hoje, no culto de primícias que nós entregamos ao Senhor,
O Senhor sabe dos medos que está no coração de cada pessoa que me assiste, de cada pessoa que está aqui no culto. O Senhor sabe dos desafios poderosos que estão na vida de algumas pessoas e que verdadeiramente lhes intimidam. Porém, Pai, o teu projeto é muito maior. O teu poder, que é dono de todo ouro, toda prata, é muito maior. E eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que dê entendimento, que traga neste momento essa libertação, e que esses demônios que travam essa mente com cordões, com algemas, que travam essa vida com correntes, com ferrolhos de ferro, que esses demônios caiam por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Deus maravilhoso e santo, através dessa semente de fé, que rompe os céus, e faz derramar bênçãos que outrora estavam represadas, derrama do teu poder poderoso, majestoso e santo, derrama da tua unção sobre esta vida, liberta a vida financeira dessa pessoa com as tuas verdades, com a tua palavra, com a semente de fé, pois toda aliança contigo aqui, agora está sendo ligada aos céus, e o devorador não terá mais espaço contra esta vida. Que isso seja para a sua glória, que seja para avanço, que seja carregado de testemunhos e frutos, que seja para o seu louvor. Abençoe os sonhos, os projetos, abençoe o desfrute desta vida, que isso seja para a sua glória. Em nome de Jesus, assim ligamos esta oração aos céus, em nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. Graças a Deus.